Você já parou para pensar por que a mente de Jesus continua impactando o mundo mesmo 2000 anos depois? E se eu te dissesse que ele nos ensina, com base nas escrituras, os mesmos princípios que a neurociência moderna comprova como essenciais para a saúde emocional e o autoconhecimento? Pois é, Jesus não apenas falava de amor, perdão, sabedoria. Ele vivia de forma extraordinariamente equilibrada, mesmo sob pressão extrema. Ele não se irritava com facilidade, não era dominado pela ansiedade, nem pela vaidade. Algo bem raro hoje em dia, né? E altamente evoluído do ponto de vista emocional. Lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mansidão e humildade diminuem cortisol, promovem neuroplasticidade emocional. Tem um autor que eu gosto, que é o Richard Davidson, que ele fala sobre os estados mentais como compaixão e equilíbrio emocional e como eles modelam o cérebro. E Jesus tinha muita inteligência emocional. Ele ensinava autocontrole, perdão, empatia, pensamento crítico. Jesus treinava a mente humana para lidar com frustrações, perdas, angústias, que são habilidades essenciais que a gente precisa desenvolver para viver melhor. Num mundo que está sempre em constante mudança, a gente precisa se adaptar. Lá em Mateus 9,4, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus não reagia impulsivamente, ele respondia com consciência. A inteligência emocional, ela envolve a capacidade de identificar e regular as emoções. Lá em João 8, de 6 e 7, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Essa é uma passagem icônica bíblica e a gente precisa ver bem o exemplo que Jesus trouxe aqui nessa passagem. Imagina, ele estava sob imensa pressão pública ali, mas ele respondeu sem se exaltar. Ele desvia o foco da emoção impulsiva e convida para a reflexão. Ele era um mestre em gestão da mente. Ele ensina ao longo de todo o seu ministério o autoconhecimento, a questionar pensamentos negativos, a não reagir impulsivamente. Lá em 2 Coríntios 10:5, levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso se chama metacognição. Pensar sobre o próprio pensamento é uma das funções mais nobres do cérebro, segundo Aaron Beck. A reestruturação dos pensamentos, ela muda a percepção da realidade. Exatamente o que Jesus fazia com os discípulos dele. A postura de Jesus diante da crítica, da humilhação, da dor, ela revela uma força extraordinária, uma força fundamentada na humildade, a mais alta expressão da maturidade emocional. Lá em Filipenses 2:6, esse texto é muito importante. Sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O Criador tornando-se servo. João 13, 12 a 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Naquela época, lavar os pés era uma tarefa de servos. E Jesus aqui inverte a lógica do poder e ensina com ação. Ensina humildade. Ensina que o serviço voluntário e a doação é sempre muito importante quando se fala de relacionamento. E não tem perda de dignidade em servir. É nobre. Jesus ensina o perdão e a não retaliação.
Jesus rompe a lógica do ódio, ensinando que a gente deve amar nossos inimigos. Lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus fala essas palavras no ápice da dor e da crucificação. Ele intercede, ele perdoa. E a gente já sabe que pela ciência que o perdão promove saúde mental, reduz sintomas de depressão, de ansiedade. O perdão cura a alma. E ele ensinou isso na cruz. Jesus, ele tinha uma escuta ativa. Ele olhava, ele ouvia, ele sentia. Em Mateus 10:51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu veja. Mesmo sabendo o que Bartimeu precisava, Jesus não presume, ele não interrompe, não responde por ele. Ele pergunta, ouve, valoriza a voz do outro, e essa atitude revela uma escuta que acolhe, uma escuta que dá dignidade e devolve ao outro o poder de expressar a sua necessidade. Essa é a essência da escuta ativa, da escuta empática. E você? O que você responderia à pergunta de Jesus? Que queres que eu te faça? Faça um exercício de autoconhecimento aqui bem simples. Pega uma folha de papel e escreva o que você gostaria que Jesus te fizesse. Isso é uma oração. Jesus te ouve, te escuta, não te interrompe e Ele quer falar contigo. Isso é um chamado. A mente de Cristo, ela não apenas revela um ser espiritual, ela revela um ser plenamente consciente, emocionalmente saudável, neurologicamente equilibrado. Jesus é o maior exemplo de saúde mental e inteligência emocional já conhecido. E o mais lindo de tudo, ele nos convida a segui-lo e a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Só temos que agradecer muito por tudo que Jesus fez por nós, por tudo que Ele nos ensinou. E precisamos cada dia caminhar mais perto dEle, estar mais perto dEle e do coração do Pai. Que essa semana se inicia abençoada na vida de cada um de vocês. Eu oro em nome de Jesus. Amém.